Eu vou falar aqui, espero que o pessoal entenda, não se trata do que gosta mais, gosta menos, mas quando a gente foi fazer o show 100% autoral, numa casa de show, venda de ingressos e tal, foi uma emoção muito grande, porque eram 400 pessoas, acho, e a gente já fez tributo para 40 mil, mas a emoção de você ter 400 pessoas cantando tua música é um negócio muito indescritível, porque eu entrei, eu já estava emocionado, e fiquei segurando aquela emoção que era um crescente, chegou em Sempre Mais, que é uma música que eu nem lancei, a galera cantou, pô, foi difícil demais segurar, de verdade. E eu acho que isso é um negócio muito especial, acho que o lance de eu criar, de eu compor, e eu acho que isso independe da pessoa fazer isso de uma forma grandiosa, pequena, média, se a música é famosa ou não, mas quando você cria alguma coisa, eu acho que você passa a ter mais cuidado com a criação do outro, porque você sabe que aquilo é um processo muito complexo. Então, não tem como descrever. Primeiro, que eu não sou famoso, então para mim é muito fácil lidar com essa questão. Porque eu não sou famoso, eu tenho vocês aqui que são meus seguidores, eu tenho as pessoas que me apoiam, e eu sou uma pessoa, eu saio na rua, hoje a galera me reconhece, mas é uma coisa muito tranquila, então eu não acho que o que eu tenho seja uma fama. Eu acho que eu não sei que nome que é isso que eu tenho, mas não acho que é fama. A pressão é um negócio mais difícil de lidar, porque eu vou ser muito honesto. A pressão que eu tenho que lidar é uma pressão que eu mesmo coloco, que eu mesmo crio, e essa pressão é uma pressão difícil, porque ela tá aqui dentro. Então, às vezes, quando eu divido com alguém me dá uma outra visão, e às vezes fica mais fácil lidar, ou não. Mas a maioria das vezes é uma pressão que tá aqui, ó. E é difícil, porque a gente cria facilidades e dificuldades a gente mesmo. Meu maior orgulho hoje é viver de uma coisa que eu amo. E saber que outras pessoas podem tirar disso também o seu sustento, ou viver disso, seja da forma que for. Saber que isso que é uma coisa tão importante para mim é um lazer certo para algumas pessoas, sabe? É incrível eu ver amigos, seguidores, amigos que se tornaram amigos porque eram seguidores, amigos que já eram amigos e passaram a ser apoiadores. É incrível você ver esses rostos várias vezes no show, porque ninguém é louco de pagar para ir no negócio, não gostar e falar, vou pagar de novo. A pessoa vai porque de alguma forma fez bem. Então eu tenho muito orgulho disso, de viver de uma coisa que me faz feliz, e é uma coisa que eu gosto desde criança. Então, poxa, nunca imaginei chegar onde chegou. E eu também não posso deixar de falar que eu tenho muito orgulho de ser considerado por alguns profissionais, por casas de shows, por produtores, alguns produtores até lá de fora, um cara que foi um precursor dentro desse lance, porque eu não inventei a imitação, não inventei esse cover, já existia isso, sempre existiu, sempre vai existir. A hora que eu parar, outra pessoa, já tem trocentas mil pessoas fazendo. A hora que eu parar, outra pessoa vai estar fazendo no meu lugar, e aí vai chegar um tempo e as pessoas não vão nem lembrar que eu fiz isso. Mas hoje, nesse momento, eu sei que o que a gente criou com esse lance do show foi uma coisa que é vista por profissionais como uma parada tipo, opa, existe uma outra forma de se fazer isso. E eu sei disso porque lá fora, produtores que quiseram trabalhar com a gente e elogiaram a nossa forma de fazer, criaram os seus próprios shows. Então, isso é um orgulho também. Eu não sei dizer não, porque tem medos que são são irracionais mesmo, né? Não sei dizer porque que eu tenho medo. Eu não gosto, sei lá. É engraçado porque é mais seguro do que ônibus, mais seguro do que carro, mais seguro do que tudo, mas não gosto. Pô, tô de boa, dá aquela turbulência mínima, eu já fico em estado de alerta e tal. Não sei, talvez eu tenha visto algum noticiário, alguma coisa quando eu era criança que tenha ficado impressionado, sei lá. E também é ruim pra quem não gosta de viajar. É muito ruim, porque quando você vê, acontece um acidente, e ultimamente tem acontecido muitos, e aí você vê aquilo, pô, bate de um jeito diferente, você fica com aquilo na cabeça há muito tempo, mas não gosto. Eu só voo porque tem que voar mesmo, senão não voaria não. Meu, foi incrível, foi uma baita experiência. Primeiro que eu sempre recebi mensagens aqui
da galera de Moçambique, e acabei fazendo amigos lá, pessoas que já me seguiam aqui, e foram dias muito incríveis. A gente foi hiper bem tratado. De todos os lugares que a gente já foi em bastante. Moçambique, eu acho que foi o lugar onde a gente teve uma relação mais próxima com que é a relação aqui no Brasil, sabe? Quando você chega, a galera te recebe, abraço e pá, e brinca e tal. É uma formalidade quase sem formalidade ali. Foi incrível, cara. Eu amei. Sempre tive o sonho de ir para o continente africano. Quero conhecer muito mais ainda do continente africano, mais de Moçambique. Foi uma porta que a gente abriu. Mais coisas devem acontecer ali pela região, mas foi uma experiência linda. Para gravar, eu vou gravar. Tem bastante vídeo de item de coleção que desde que a gente voltou com os shows eu não gravei, então tem muitos vídeos de coleção para gravar que já tá na lista. Fiz um roteirinho sobre um tema muito bacana que são os livros da mãe do Michael, e tô preparando o da Bad. O da Bad é muito extenso. Eu até falei com meu amigo Marcos Monteiro, que é um dos caras que mais conhecem de Bad Theory, é fissurado. É um tema muito grande. Na verdade, não vai ser um vídeo, porque não dá pra falar em um vídeo. Vai ter que ser 2, se não 3. De tanta informação, de tanta diferença que tem, tanta curiosidade. O show foi mudando muito. Foi a turnê que mais mudou ao longo da turnê em si, em todos os aspectos. Então, é mais trabalhoso. Pô, você sabe que eu recebo algumas mensagens assim, e eu acho incrível, acho muito bacana, porque eu acho tão bonito que as pessoas se conectem com o Michael, se conectem com tudo que ele criou, com essa energia que ele, né, emanou aqui, que de alguma forma ainda está presente. E muita gente depois descreve vários sentimentos por ter se tornado fã depois dele partir. Eu não sei, eu acho que o sentimento é o mesmo. Talvez, por um lado, não importa se a pessoa já era fã ou se tornou depois, que eu acho que é o lance da gente ser grato mesmo por ele ter existido, por ter feito as coisas que ele fez, ter criado o que ele criou. Infelizmente, o Michael é o tipo de artista, o tipo de personalidade. Quanto mais a gente conhece a respeito dele, mais a gente entende que ele foi um cara que sofreu muito e que não foi muito compreendido. E aí é inevitável a gente pensar que ele teve uma história triste em alguns aspectos, assim, em muitos, na verdade. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente fica feliz por tudo que ele fez, fica feliz porque é inevitável pensar que ele é um cara que dedicou a vida para a arte. Então, como ele dedicou a vida para a carreira dele, ser o artista que ele era, o topo da pirâmide, com certeza fazia bem. Mas, ao mesmo tempo, todos os outros aspectos deveriam fazer muito mal. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar pesar a balança pro lado positivo para não sofrer. Porque é engraçado, né? O pessoal às vezes fala, é saudade de alguém que não sabe que você existe. Mas é uma saudade. É que é uma história bem longa, eu vou tentar resumir aqui. A primeira vez que eu tentei visto foi em 2002. Aconteceram eventos. O Michael, né, fez parte desses eventos. O primeiro deles aconteceu em Londres. E ao mesmo tempo que foram algumas demonstrações de apoio dos fãs ao Michael, acabou sendo comemorações de 30 anos de carreira solo, ainda seguindo aquela ideia do Madison Square Garden. Então, em Londres aconteceu uma festa, e um amigo meu, o LF, falou, cara, manda material porque vai ter performance e tal. Mandei.
E aí o material chegou, mas chegou muito em cima da hora do evento, não tinha como ser incluído. E aí eles falaram, vai acontecer o mesmo evento em Nova York, manda pra lá que você tem chance. Mandei. E aí mandei, fui selecionado para fazer parte da performance. O Michael foi nesse evento. E eu fui chamado para representar os artistas de tributo da América Latina. Que foi daí que veio essa ideia de América Latina. Por que América Latina? Por que América Latina? Porque eu fui chamado para representar a América Latina. Estaria com a bandeira do Brasil, como um brasileiro, mas estaria representando a América Latina. Nunca esqueço que a performance que eles pediram para eu fazer foi de Too Bad. Por alguma razão eles viram um vídeo meu, na época em VHS, que eu mandei tudo que eu tinha, tudo da vida que eu tinha. E aí a moça que organizava, que falava, chamava Debra. E ela falou, você pode fazer essa? Eu falei, posso, tal. Tava mó nervoso, né? Infelizmente, na primeira entrevista, eu levei o convite deles para performance, mas tanto o convite deles quanto a parte minha de documentação não foi adequada. Isso por si só já seria um problema, já faria com que a coisa não progredisse a meu favor. Para piorar, a gente está falando de 2002, então a coisa estava muito complicada porque era muito recente, né, os acontecimentos do 11 de setembro. Então, sei lá, cada 10 vistos que eram pedidos saía, sei lá, 2, 3, era uma época bem doida. E aí me negaram essa primeira tentativa. Eu consegui ainda, antes do prazo encerrar, eu consegui uma segunda entrevista, fui na segunda entrevista. Quando eu cheguei nessa segunda entrevista, eu lembro que o cara que me entrevistou já sabia de mim, porque nesse meio tempo ela tinha ligado, ela ligou para cá, a organizadora, conversou, mas ainda assim os caras optaram por não me dar o visto. E eu nunca esqueço que naquele dia o cara olhou para mim e falou, eu não sei como você vive aqui fazendo isso, mas se você entrar lá e desaparecer, é uma responsabilidade minha e eu sei que você pode viver melhor. Falou que cortou lá. Ele falou, eu não sei como você vive aqui, mas se você entrar lá e sumir, vai ser uma responsabilidade minha. E as chances de você viver da mesma coisa de forma muito melhor lá são muito grandes. Porque na cabeça dele era aquilo, ele não acreditava que eu ia para voltar, ele achava, não, você vai, você é novo, você vai, se você tiver a chance, você vai ficar por lá. Então foi negado de novo, não deu para ir nesse evento. Aí eu me lembro, isso foi em 2002, aí eu só fui tentar de novo, acho que em 2008, me negaram de novo. Depois eu fui tentar de novo, depois que o Michael partiu. E aí era muito louco, porque primeiro, você não tem bens, aí depois você vai, vamos supor, você não, aí você tem, depois eu lembro de ir, eu já tinha o show, então eu tinha já a empresa nossa que montou o show, que paga imposto, fornece nota e tudo, também não. E aí, quando eu já tinha 6 negados, veio um convite do Multishow. Na época o Multishow, nos primeiros anos, primeiro talvez 8 anos, 9, que o Michael, depois que o Michael partiu, no mês de junho o Multishow fazia muitos programas, passava muito programa de especiais do Michael. E todos sempre comprados lá de fora, e eles falaram, a gente pensou em fazer um nosso, você consegue mandar aí uma mensagem e conseguir reunir umas 5, 6 pessoas que trabalharam com o Michael para entrevistar? Que se você tiver o ok deles, a gente vai mandar você com uma equipe e vamos gravar isso lá. Tive os oks de umas 5, 6 pessoas, foi tudo feito, aí foi tudo, carta da Globo, despachante da Globo, chegou lá, negaram de novo. E aí nessa ocasião, no 7º negado, a pessoa que me atendeu falou, cara, você não vai conseguir um visto se não for pelo O1. O visto O1 é um visto de habilidades especiais, habilidade extraordinária, acho que é um termo assim. E ele é um processo que é totalmente diferente, é um escritório lá, inclusive eu preciso agradecer sempre isso, porque foi o Leonardo aqui, ele que cuidou, ele que tirou esse visto, ele que mudou a história desse lance todo. E é incrível, porque depois que eu tirei o visto e eu pude entrar, aí eu pude ir como motorista, fui ter reuniões, e a primeira vez que a gente foi fazer show
foi muito doido, porque eu tinha esse visto especial, outras, sei lá, da nossa equipe, acho que outras 12, 13 pessoas puderam tirar um visto para os Estados Unidos. Então é muito louco, porque o mesmo motivo que me barrou lá de entrar, porque eu não estava preparado com documentos e o produtor também não sabia como, foi o motivo que me fez entrar pela porta da frente depois. Isso aconteceu porque quando eles saíram da Motown, embora a Motown não tenha criado esse nome, foi a Motown quem registrou. Então, eles não puderam sair com o nome Jackson 5. Eles tiveram que mudar para The Jacksons. E a galera achou ok, porque apesar de continuarem 5, não eram os mesmos 5 da Motown. Porque mesmo o Randy tendo entrado e sido por muitos anos o 6º membro da banda, ele não fazia parte dos Jackson 5 originalmente, porque ele era muito pequeno. Então, quando eles saíram da Motown, o Jermaine ficou e o Randy entrou oficialmente. Então, continuou sendo 5, mas por essa razão, os Jackson 5, o nome virou The Jackson. Que depois, por um acordo, acabou rolando. Hoje, eles ainda usam The Jacksons, mas o nome Jackson 5 depois eles poderiam até usar. Mas eu costumo não gostar muito. Eu assisto, eu escuto tudo assim para conhecer, para saber como é, para saber como está sendo feito, mas não é uma coisa que eu consumo, não é uma coisa que eu espero. Eu acho, em geral, eu entendo que precisa ter lançamentos, sabe? É uma forma do nome do Michael continuar dentro do mercado. Mas eu acho, poxa, o Spoiler podia lançar tanta coisa, tanto bastidor, tanto vídeo de show de, sabe, turnê, tanto show, e aí fica insistindo às vezes numas coisas que, sabe, a ideia do holograma de Slave to the Rhythm pra mim, não gosto. Enfim, e tem várias coisas, vários caminhos que o Spoiler toma que também eu falo, puta, não acho legal como fã. Eu não me lembro agora o nome do cara que falou, do produtor, mas é um produtor que trabalhou com o Michael, se não me engano ele trabalhou no Madison. Ele fala que estavam nos planos, não chegaram a produzir nada especificamente, não chegaram a fazer nada concreto, mas tinham os planos para fazer a turnê. Eu lembro que esse cara falou que o Michael tinha aceitado a ideia de fazer a turnê pelos Estados Unidos porque ele tinha acabado de fazer o Madison, então não era uma coisa tão absurda. Só que naquela ocasião, por conta dos atentados do 11 de setembro, muitas turnês pararam de viajar. E muitas turnês que eram estádio pausaram, foram readaptadas para fazer locais menores. Então, isso foi predominante para o Michael não fazer a turnê. E além disso, toda aquela situação que ocorreu do Michael se desentender com a Sony, porque o Lavelle falou que o Michael tinha planos para clipe de Unbreakable, várias coisas que a Sony vetou. Então isso tudo junto fez com que não tivesse. Cara, basicamente, o que eu posso falar é o seguinte: eu sou a pessoa que peguei o show e falei, toma, vaza. Passou por mim. Foi o show Dangerous Tour da Argentina, mas esse eu não ripei. E aí o show Dangerous Oslo e Bremen, esses eu ripei, eu fui lá e ripei. O primeiro rip de History Basel também ripei. E depois Joanesburgo e The Way You Make Me Feel do Japão. Esses materiais todos eu peguei a fita, ripei. E assim, algumas coisas que estão no YouTube eu ripei. Eu não falava disso porque eu tinha medo mesmo do que poderia acontecer e tal. Mas eu falei disso por conta de dois motivos. O primeiro é que tem fãs do Michael, que tem coisas do Michael nesse sentido, fazem questão de falar que tem, mostrar que tem e não compartilha. Isso me incomoda muito, me irrita. E o outro motivo é uma galera que é hater, que sempre fala que tudo que eu faço é motivado por dinheiro. Porque tem gente que...
projeta, todo mundo, na verdade, a verdade é essa, todo mundo projeta no outro muito do que tá em si. Então tem muita gente que acha que tudo que eu faço é baseado em dinheiro, é feito por conta de dinheiro. E os haters criaram uma ideia de que eu quero uma bajulação do fandom do Michael e tudo mais. E aí eu peguei e falei isso outro dia. Eu falei, olha, eu poderia ter feito, pensa gente, eu com um show na minha casa, shows que o mundo inteiro não tinha visto. E não é exagero, o mundo não tinha visto. Eu poderia ter feito tanto para ganhar like, para ganhar moral, para ganhar bajulação, enfim, não fiz. A minha ideia foi, caramba, isso é maravilhoso, o máximo de fã tem que ver. E continua sendo minha postura, só para vocês saberem, existe a possibilidade de que mais coisas apareçam e sejam vazadas, e se chegar na minha mão, vai vazar do mesmo jeito. E acabou. Pessoal, vou ter que sair aqui, e é muito doido porque eu começo a responder. Primeiro que eu perco a mão, vou respondendo uma atrás da outra. E chega muita pergunta. E eu vou ter que dar uma saída aqui. E quando eu voltar, eu respondo mais. E antes de dormir eu respondo mais. E amanhã eu respondo mais, tá bom? Mas muito obrigado aí. Eu vi que tem pergunta aqui sobre cenário do show, vou responder. Setlist, gente perguntando das músicas do Show History que vão entrar. Enfim, tem muita pergunta, cara, eu vou responder, tá? Só que eu vou ter que dar uma saída agora. Mas é isso, obrigado galera, muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez pela companhia. Tamo junto, já eu volto. Fala pessoal, tô passando aqui para dar um alô para vocês, desejar um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira para todo mundo, que vocês tenham uma ótima sexta, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Lembrar vocês que domingo tem a Certo Caia na Record, que eu vou estar participando. Espero que eu não passe vergonha. Enfim, desejar uma boa sexta, um ótimo fim de semana. E também falar o seguinte, todos de vocês que seguem aqui, que me seguem, conhecem a galera que faz parte do show, conhece a galera da equipe, da banda. Então, para quem não conhece, esse que está aqui na foto comigo é o Joseph Raul, um dos nossos roadies, um cara incrível, um grande parceiro, um grande amigo. E além dele ser roadie, além de todo o rolê que ele faz, ele também produz beats, faz arranjos. E ele está participando de uma parada muito legal, de um som que ele fez, uma votação para NBA. Então eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem e votar. É muito simples, é só chegar lá. Eu vou postar agora, o post seguinte aqui eu vou botar um print. Vocês só precisam entrar, fazer o login de vocês com o Google, quem tiver a conta Google, faz o login, deixa lá o seu voto e fortalece, beleza? O Raul é um cara sensacional, um cara que eu tenho muito carinho. Já votei já e tô aqui pedindo para vocês, se puderem também, ir lá e dar o seu voto. Cara, muita gente que eu admiro, que já foi ver o show, me deixou nervoso de eu saber que tava lá vendo o show. Que eu me lembro assim já, porque eu posso falar, cara, Patrícia Marques eu fiquei nervoso quando ela foi assistir. Flávio Venturini, que pô, amo demais, quando ele foi assistir eu falei, pô, Flávio Venturini tá aqui.
Tem gente que já quase aconteceu de ver o show e eu falei, meu, se acontecer eu prefiro nem saber, pra eu não ficar tão nervoso, pra não estragar. Mas eu acho que duas pessoas que me emocionam muito quando eu soube, assim, uma foi o Paulinho da Costa, né, brasileiro, um dos músicos mais incríveis que tem, tocou mais de 40 músicas com o Michael. E apesar de não ter ido para prestigiar, ele foi para fazer uma participação, mas ele ficou ali assistindo o show, o Taj, né, cara? O Taj do Triti. Porque eu evitava olhar para não ficar muito nervoso, mas as reações dele, emocionavam. Eu vou confessar uma coisa, que eu não sei muito, assim, explicar como eu lido com a timidez, porque eu ainda sou uma pessoa tímida. Eu acho que a timidez não é uma coisa que some, não acho que é uma coisa que você... eu acabei com a timidez. Você aprende a lidar com a timidez. E eu acho que a timidez, ela vem de um lugar de uma insegurança que a gente tem. E às vezes é uma insegurança de falar, e não se expressar bem, ser mal entendido e tal. E eu acho que aos poucos você ir entendendo o que você faz e entendendo a forma que você se expressa para você poder se expressar melhor, são coisas que acabam te ajudando. Tem muita gente que fala, nossa, você fala bem. Eu acho que eu aprendi, ou eu tento falar bem, por conta dessa insegurança. Para eu falar bem e saber que, eu tô falando aqui, não tô falando uma besteira e não tô falando de uma forma que não vão me entender. Por conta de saber lidar com a timidez. Vou dizer muito honestamente, eu não sei o nível que é o meu inglês no sentido assim, quantas falhas eu cometo, quantos erros eu cometo falando inglês, porque eu aprendi meio que falando sozinho mesmo. Na época que eu era moleque, por uma falta de grana mesmo, eu pegava tinha muita, né? Antigamente existia um negócio chamado revista, gente. É basicamente o conteúdo que a gente tem aqui no celular, mas ele vinha em folhas, impresso, olha que loucura. E aí eu pegava essas revistas, pegava livro, ficava lendo. A coisa mais incrível foi quando meus pais assinaram TV a cabo, que eu lembro que eu ficava assistindo a coisa e tentando, eu botava, na época também você não escolhia ter a legenda, ou tinha legenda ou não tinha, o que tinha legenda às vezes eu cobria, tentava assistir as coisas sem legenda, enfim, eram mecanismos que eu mesmo desenvolvia. E, eu vou lá fora, cara, eu vou ser muito honesto, galera, eu já dei entrevista pra TV, pra rádio, mesmo nos Estados Unidos, e a galera me entendeu. Eu sei que de vez em quando eu devo cometer algumas gafes, mas não sei. Então, como eu falei nos stories que estavam ontem, o ano passado, por volta acho que de março ou abril, eu não me lembro, março ou abril, eu tirei o autoral do show. E eu não fiz o ano inteiro, não foi em Campo Grande, eu não fiz em nenhum lugar que eu me apresentei por uma escolha minha. Eu estava muito focado em parar o autoral, e como eu falei ontem, por eu botar fixamente na minha mente parar o autoral, eu comecei a botar fixamente... Gente, eu cheguei muito assim... muito concreto na minha mente, com a ideia de que eu tinha que parar o autoral e parar o tributo, e parar e acabar. Eu entrei nessa paranoia, entende? Então não foi Campo Grande, eu não fiz o autoral ano passado, pretendo retomar esse ano, de uma outra forma, de uma outra maneira, não da forma que eu vim executando até agora, mas espero que quando voltar para Campo Grande já tenha essa nova ideia e faça o autoral aí. Não, a gente já fez algumas vezes Dear Diana sem ela estar presente no show. O que acontece, galera, eu vou ser muito honesto com vocês, de verdade. Hoje, dependendo do lugar que a gente se apresenta, o show ele tem um público muito mesclado de pessoas que são muito fãs do Michael e de pessoas que são curiosas. São só curiosos que estão ali, deixa eu ver, deixa eu sacar o que é esse show aí. E dependendo do show é muito engraçado, porque Dirty Diana é uma música que agita uma galera ali que é fã do Michael, mas tem uma galera que é fã do Michael, e aí a galera que é curiosa, que a música cria uma barriga. E o próprio Michael dizia que o bom show tem picos e vales. Picos, vales. Quando você tem uma queda, um declive, aí você tem que ficar preocupado. E curiosamente, algumas canções do Michael, em alguns lugares aqui, quando a gente faz show, causam esse efeito. Então a gente já fez, e de vez em quando a gente faz mesmo, sem ela. Essa pergunta é muito boa, porque durante a minha vida inteira, meu café da manhã sempre foi tipo uns 3 pães franceses, sem zoeira. Uns 3 pães franceses e uma caneca gigante de achocolatado. Obviamente nessa época eu tinha um metabolismo que agia muito rápido, muito rápido. E aí eu nunca me preocupei com isso.
Conforme a idade foi chegando, eu fui percebendo que eu não podia mais me dar esse luxo. O leite começou a me causar refluxo. Então o meu café da manhã passou a ser o quê? Omelete, que eu amo. O omelete que a Priscila faz, eu amo. Nunca fui no hotel ou numa padaria que fizesse omelete igual dela. Então eu como omelete e café com leite. Mais café do que leite. E basicamente é isso. Principalmente quando eu estou focado na dieta, o que às vezes eu furo. Mas eu comecei o ano pensando, não, eu vou focar nisso, vou focar, quero emagrecer.